O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar, acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos com alegria, aleluia, aleluia. Vivamos a boa nova, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Ao nosso pastor, Padre Robson, meu irmão no ministério diaconal, diácono Antônio, também assim agradecemos desde já as comunidades, Sagrada Família e São Miguel Arcanjo, por estarem nos ajudando nesta liturgia. Assim também você que nos acompanha de casa, como todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, nesta igreja matriz de nossa paróquia. Hoje, 6º dia da nossa novena, rezamos o que vimos e ouvimos dos imigrantes indígenas. Falar de uma realidade de um povo, de uma cultura, tão quanto diferente da nossa, do nosso dia a dia. É meditar exatamente o que a leitura dos Atos dos Apóstolos nos ajudam para compreender essa dimensão. A palavra de Deus diz que então Pedro tomou a palavra, de fato disse: estou compreendendo que Deus não faz distinção das pessoas. Ou seja, pegando e rezando todo esse trecho da Sagrada Escritura, nós vamos ver que Pedro estava na casa de Cornélio, e lá ele disse a Cornélio e a todos que lá estavam, que tanto os judeus quanto os não judeus, mas aquele que compreendia a palavra de Deus, mesmo não seguindo a Cristo, mas que vivesse de forma justa, como a palavra de Deus assim ensinava, ele não iria recriminar o caminho, a posição, a cultura e o lugar daquele povo e daquela gente. Assim também para nós, quando nós nos deparamos com realidades tão distintas, situações onde, quando nós lá atrás estudávamos, ficávamos curiosos para ver um índio, né? Não era tão natural encontrar um índio por aí, por onde nós passávamos, mas, graças a Deus, também aos poucos ainda, mas aos poucos nós estamos vendo índios também tendo as suas oportunidades de estudar, oportunidade de ter dignidade mesmo no seu habitat, mesmo na sua realidade de vida, tendo a possibilidade de ser vacinado, de ter o reconhecimento também das leis civis, principalmente aonde nós estamos observando tantas coisas e mudanças. Então, quando nós observamos a imigração, quando nós vimos os imigrantes indígenas, quando nós escutamos o povo indígena, por que não valorizar a sua cultura? Por que não compreender a sua maneira de vida?
Quando nós estudávamos, tinha um padre Paulo Vailan. Ele conviveu muitos anos, inclusive está de volta, né? E ele falava para nós, a palavra engasgou, ele falava para nós, nos estudos, o quanto aquele povo indígena o ajudou a compreender, a valorizar a terra. E aí o Papa Francisco escreve para nós uma encíclica, aonde ele diz que é o quê? O mundo, as coisas, é a casa comum. A terra, a nossa mãe terra, bem assim, cuidada, zelada pelos povos indígenas também. E aí, precisamos ouvir e traduzir a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O último censo, pelo que eu dei uma olhada assim, uma estudada, de 2010, eram aproximadamente 900 mil indígenas no Brasil. E agora, com essa crise na Venezuela, muitos índios ali da fronteira atravessaram e também estão no Brasil, cerca de 5 mil, mais ou menos. Esse povo, eles merecem a bênção de Deus ou não? Sim ou não? Sim. E se eles merecem a bênção de Deus, como diz Pedro, o Senhor veio para todos, negros, brancos, índios, pobres, ricos. Como a gente diz, um rico onde não coloca a sua riqueza à frente do Senhor, ele pode ser sim salvo. O reino de Deus é para todos. Assim também, nós precisamos dar ouvidos e valorizar esta cultura. E aí uma vez eu ouvi, mas os índios hoje estão chiques, estão indo no shopping, estão andando arrumado. Ora, alguém disse que não poderia? A não ser a soberba da sociedade. $900 mil aproximadamente indígenas, e até o último censo da vacina da coronavírus, 410 mil índios foram vacinados, ou seja, metade da população. Ainda tem muito a se fazer. Ainda precisa levar nas aldeias aonde eles estão, professando a sua fé em Deus da sua maneira, e precisamos respeitar esta forma e esta cultura do povo indígena. Por isso, não julguemos, não segregamos, não colocamos os índios de maneira que é um povo que só atrapalha o país, é um povo que não ajuda o país. Não podemos pensar dessa forma. Como cristãos, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. É preciso amar a todos, é preciso respeitar a todos, é preciso lutar para compreender a palavra de Deus. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. A nação, com sua cultura, a sensibilidade desta novena missionária. Quantas missões já foram feitas e são feitas na Amazônia, no norte do país, evangelizando, catequizando os índios. A igreja nunca deixou de evangelizar os índios, não é verdade? A igreja sempre valorizou os nossos irmãos indígenas.
Tanto que nesta novena eles são lembrados, eles são respeitados por Deus e por nós, cristãos católicos, apostólicos romanos. A lição da liturgia de hoje é exatamente complementada por esse evangelho de São Lucas. É preciso estarmos acordados, esperando o noivo voltar. Quem é o noivo? Cristo. Quando eu não segrego, quando eu não excluo as pessoas, humilho as pessoas, porque é de tal país, de tal raça, de tal cor, de tal classe social, eu estou atento, esperando o noivo voltar. E feliz é quem estiver acordado e presenciar o Senhor chegando. Por isso, se queremos buscar um lugar no céu, é preciso começar a respeitar todas as pessoas, todas as culturas. Respeitar quem pensa também diferente de nós. Não podemos perder os valores evangélicos, do amor, do cuidado, do respeito. E assim, nós rezamos nessa liturgia, nessa missão, que Jesus é missão, e Jesus foi a todos, foi aos samaritanos, foi à pecadora. Jesus, por amor, cuidou, curou várias pessoas, perdoou várias pessoas. Por isso não cabe a você, nem a mim, a nenhum de nós, segregarmos, humilharmos, colocarmos as pessoas de lado, porque não é uma prática cristã e religiosa. Que Deus possa nos abençoar e que nós olhemos esses nossos irmãos indígenas, com as suas culturas, as suas tribos, com respeito, com amor, porque o mesmo amor de Deus que você sente, também está neste irmão e nesta irmã indígena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.